A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Catedral Canaã Leste-Oeste. Para quem não me conhece, meu nome é Margarete, amém? E pela graça de Deus também ajudo ali na Escola Bíblica, na sala dos adultos. E nessa tarde nós vamos resumir bastante aqui a nossa aula para ficar um vídeo menor, certo? Não ficar tão comprido. E nós estamos aqui estudando essa revista maravilhosa, né, da Igreja eleita e redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Nós temos o selo da promessa, o selo da salvação. Então nós vamos aqui meditar, estudar sobre eleição e predestinação, que é a lição de número 3. Amém? E aí, se você quiser acompanhar, você pega a sua Bíblia, manuseia a sua Bíblia e vai para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao 12, certo? O título da lição diz assim: eleição e predestinação. E o textuário fala: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E a verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, como eu já falei, está em Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Fomos redimidos, né? Fomos perdoados pelo seu sangue e tivemos as nossas ofensas, os nossos pecados remidos. Que ele a tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então seja bem-vindo, cada irmã, cada irmão, para nós meditarmos juntos. Seja bem-vindo à minha casa. Amém? Então nós vamos começar aqui a introdução. E essa lição ela traz um assunto sobre a doutrina da eleição e predestinação. E a doutrina da eleição em Cristo, ela é gloriosa, né? Porque nela, nesse ensino, nessa doutrina, nós fomos eleitos e predestinados para a salvação e para desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais que o Senhor reservou para nós desde antes da fundação do mundo. Então, que essa verdade, essa certeza maravilhosa, ela fique firme, seja uma verdade no nosso coração, para que nós venhamos tomar posse das riquezas espirituais, né, que o Senhor já reservou para nós. Então, vamos aqui para a introdução que diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina do Evangelho, da salvação. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação de acordo com a igreja
né, com o que a palavra de Deus ensina, com a interpretação pentecostal. Amém? Então, no primeiro tópico diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição antecede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão, lá antes da nossa existência. Nós fomos escolhidos. Então, no primeiro ponto diz a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em que tempo se deu essa escolha? Qual é a finalidade dessa escolha? Né? Então, Paulo diz que nós fomos escolhidos em Cristo. Essa escolha é uma escolha cristocêntrica. E nós fomos escolhidos mesmo antes da nossa existência. Viver como filhos de Deus para agradar a Deus. Viver uma vida irrepreensível, uma vida de santidade, uma vida inculpável, né? Então, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler no versículo 15 e 16, que é um chamado à santidade. Amém? Vamos aqui ver. Primeira carta do apóstolo Pedro, a santidade na vida, versículo 14 e 15 diz assim: como filhos da obediência, você agora foi feito filho de Deus, porque você foi eleito desde a fundação do mundo, você foi escolhido por Deus para ser salvo, e você ouviu a pregação do evangelho de boas novas, de libertação, e você recebeu esta graça, você se tornou filho de Deus por adoção através do sacrifício de Jesus na cruz. E agora você é herdeiro, como eu já falei, com Jesus, com Deus, co-herdeiro com Cristo. Você foi adotado por Deus através de Jesus Cristo. E como um filho adotado, ele recebe o nome do Pai, ele recebe direito à herança, ele é predestinado às bênçãos do Pai para ele. E assim é a doutrina da eleição e da predestinação. Nós fomos eleitos e predestinados a ser salvos, perdoados, mas em união. O homem precisa receber essa graça de Deus. Ele já foi eleito. Deus não usaria jamais da sua soberania de poder, de autoridade soberana para escolher uns para ir para o inferno e outro para o céu, como eu falei no princípio. Jamais. Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é justiça, Deus é bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Marcos 16:16 diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então o homem tem escolha. O homem tem escolha de querer a salvação, receber a graça ou não. Passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade nas trevas exteriores. Ou seguir o caminho estreito ou o caminho largo. Deus não vai coagir. Mas sabedores que toda escolha, negativa ou positiva, haverá consequência. Então, Pedro diz assim: como filhos da obediência, porque agora nós somos filhos de Deus. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente quando vocês viviam na ignorância. Quando vocês não conheciam a graça, não tinham ouvido falar da graça. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou? Deus. Deus nos escolheu e nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Então, começando aquele que vos escolheu, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, então se comportai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se invocais por Pai aquele que não faz acepção. Deus jamais escolheria filhos preferidos. Deus não tem filhos prediletos.
Deus amou toda a humanidade e elegeu, escolheu a todos para ser salvos. E nada impede a não ser o próprio homem escravizado pelo pecado, não dar ouvido à voz de Deus e receber esta graça e fazer uma escolha. Como nós vemos que Judas, aquele traidor, né, que traiu Jesus, ele escolheu. Porque o homem é um ser moral, ele tem vontade própria. Deus poderia salvar os anjos, Deus poderia ter escolhido salvar o diabo, mas o diabo e os anjos que se rebelaram contra Deus não têm direito à salvação. Rasgando a cédula que me condenava. E Romanos 8:1 diz que aquele que está em Cristo, que está em Deus, ele não tem mais condenação contra ele. Porque Jesus se fez condenação em nosso lugar. E todos os méritos da sua justiça ele transferiu para nós. E nos tornou justos através da sua morte e ressurreição ali na cruz do Calvário. Carregou em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, né? Para que nós que estávamos mortos, agora possamos viver para a justiça, viver para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, como disse Pedro aqui, não como nós vivíamos anteriormente de conhecer a verdade, na nossa ignorância espiritual. Mas hoje nós fomos resgatados não com coisas vãs, não com coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, nós fomos eleitos. E essa condição de eleição, para que o homem seja eleito, ele precisa receber essa graça. Ser levado ao arrependimento e confessar que recebe o Senhor e Jesus. E aí essa salvação se torna real. E esse homem é escolhido para viver essa vida de santidade, de repreensão. Irrepreensível, perdão. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, diz assim, todos que estudam a Bíblia sabem que em Gálatas, capítulo 5, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele que vive esse novo estilo de vida, como filho de Deus, ele vive para agradar a Deus. Ele escolhe fazer a vontade de Deus. Então, ele não anda mais segundo a carne. Porque todo aquele que anda segundo a carne, que faz o que a vontade da carne pede para praticar, ele desagrada a Deus e se torna inimigo de Deus. Né? Então, no versículo 16, no capítulo 5 de Gálatas, diz assim, andai em espírito e jamais satisfareis a vontade, a concupiscência da carne. Porque a nossa carne, ela milita contra o espírito. E o espírito milita, guerreia contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, do qual agora nós já somos, templo dele, né? Nós não iremos cumprir as obras da carne. E as obras da carne, todas desagradam a Deus. Que são a prostituição, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, ciúmes, invejas, discórdias, facções, divisões, né? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus todos aqueles que escolhem por sua vontade continuar praticando esse pecado mesmo quando recebe a graça de Deus. Porque muitos que receberam a graça de Deus, muitas vezes, não vão vigiar. E a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar para não cair em tentação. Que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. E quem nos capacita é nós mesmos? Jamais. É o Espírito Santo, que nós já somos o templo do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo em nós é o amor, é a alegria, é a paz, é ser longânimo, é ser benigno, bondoso, é ser fiel, é ser manso, é dominar-se, é deixar o Espírito Santo lhe dominar. Né? E os que são de Jesus Cristo já crucificaram a carne com essas paixões. É coisa do passado. Todas as coisas velhas e antigas do tempo da minha ignorância já passaram. Foi lançado no mar
do esquecimento através da misericórdia e graça de Jesus. Não há mais condenação para aqueles que receberam esta graça. Não importa o que eu fiz, não importa quem eu fui, quem era eu, quais eram as minhas atitudes erradas, mas no momento que a graça chegou a mim e o Espírito Santo de Deus me fez convencer-me de receber esta graça, hoje está muitíssimo quente, eu fui perdoado, eu fui resgatado, eu fui redimido, eu fui restaurado, eu fui feito filho de Deus, predestinado a ser filho de Deus, eleito e predestinado a ser filho de Deus. Então, para viver essa vida de santidade, para agradar a Ele, né? Essa nova vida, todos esses que foram eleitos e que receberam essa eleição através de Jesus Cristo, é nos apresentado agora essa exortação para viver essa nova vida, não viver mais como a nossa velha conduta, da velha natureza humana, decaída, pecaminosa. Porque quando recebemos essa graça, nós recebemos o quê? A herança da imagem de Cristo, da natureza de Cristo. Fomos feitos filhos de Deus. Recebemos agora um novo nome. Diz lá em Apocalipse que todos nós que permanecermos fiéis até o fim, receberemos um novo nome, né? Receberemos uma coroa. Apóstolo Paulo diz que aquele que estiver de pé, vigie para não cair, porque o diabo anda ao vosso derredor, diz Pedro lá na sua carta, capítulo 5, não sei se é a primeira carta, ele diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, sempre procurando a quem tragar, como eu falei de Judas. Judas deu ouvido ao diabo e deixou a seta diabólica, aquela seta maligna, se infiltrar, e ele traiu o mestre, ele traiu Jesus e ele foi condenado, né? Ele se matou, ele perdeu a salvação, ele resolveu, ele escolheu perder a graça. Então, nós somos exortados agora a viver uma vida de santidade, como eu já falei, uma vida santa e irrepreensível, uma vida que busca a perfeição para agradar a Deus. Que a ira, né, que faz parte da carne, que faz parte da natureza humana, carnal, que é o ódio, as palavras torpes, mentirosas, o engano, a inveja, a ira, a fornicação, né, a impureza, a vida sem Deus, a vida que faz tudo que a carne oferece, há uma vida de impureza, uma vida de embriaguez, tudo isso é porque o homem vive escravizado por causa do pecado. Porque lá no princípio, o homem pecou, Adão escolheu por vontade própria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que o Senhor tinha dito para ele não comer. E ali, aquele pecado veio por toda a humanidade, né? Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através da graça que é Jesus Cristo. Então, por que nós agora, como filhos de Deus, devemos, como eleitos de Deus, viver um novo estilo de vida para agradar a Deus? Porque nós somos a noiva de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, é a noiva de Cristo. E nós precisamos ser apresentados a Deus como uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, mas santa e irrepreensível. Uma igreja perfeita, né? E somente o Espírito Santo nos capacita. Nós lemos aqui 5:16 de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. E não cumprireis as concupiscências, a vontade que a carne manda. A carne anseia pelo pecado. E aquele que comete o pecado de Jesus, em 15 de João, é escravo do pecado. E nós não fomos eleitos para continuar na nossa vã maneira de viver que nós vivíamos anteriormente. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu para toda boa obra.
A salvação é por graça, acompanhada de boas obras. A salvação vem pela graça, mas agora como eleitos e predestinados por Deus para a salvação, eu vivo uma vida de eleito por Deus, de filho de Deus. Amém? E eu recebo de Deus as bênçãos espirituais que estavam predestinadas para mim, né? A minha redenção, perdão das minhas ofensas, perdão dos meus pecados, meu nome escrito no livro da vida, o sangue de Jesus que me lavou, me purificou, né? E como filho por adoção, Paulo fala aqui que lá os romanos, que essa prática no sistema judaico não era legal, mas nos gregos e os romanos era perfeitamente comum e aceitável a adoção, né? Então, Paulo trouxe aqui essa analogia, essa metáfora aqui para nós, certo? De que Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, como eu já falei lá no princípio. Mas o pecado rompeu, gerou um abismo entre Deus e o homem. Mas Cristo nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, né, que nós fomos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus. A paz de Deus foi através do sacrifício de Jesus, nós fomos perdoados, restaurados, reconciliados. E Deus, através de Jesus, nos adotou como filhos. E como filhos, como eu já falei, nós fomos predestinados, feitos herdeiros e predestinados às bênçãos espirituais, à salvação, se a gente perseverar até o fim. Né? Lá em Mateus 24, versículo 3, diz que aquele que perseverar, aquele que for fiel até o fim de todas as coisas, este será salvo. Paulo diz, eu vou dizer mais uma vez, que todo aquele que estiver de pé, vigie para não cair. Porque as tentações virão a nós seremos tentados assim como Jesus foi tentado. É por isso que nós devemos andar em espírito. Andar em espírito é conhecer esta palavra, é se alimentar desta palavra. Nós sabemos que muitos ensinos a respeito, muita doutrina diferente, de outro entendimento a respeito da eleição e predestinação, mas nós cremos pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que a nossa regra de fé, se não estiver embasada aqui, não tem cabimento para nós. E a palavra de Deus diz que Deus é amor, e aprove Deus escolher a humanidade por amor, né? Então, nós temos direito, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, direito às bênçãos celestiais. Assim como um filho é adotado, ele recebe o nome do pai, ele recebe a herança do pai, assim somos nós, recebemos a herança espiritual. E agora nós podemos clamar por Deus, Abba, que significa pai. Abba, papaizinho, né? Porque agora nós temos comunhão, através do sacrifício de Jesus, a comunhão, a reconciliação foi restaurada para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. E isso significa que agora as promessas de Abraão, as promessas da vida eterna fazem, Deus nos predestinou a todas essas bênçãos, as bênçãos de um novo nome, as bênçãos de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Amém? Então, eu fico muito feliz pela graça de Deus ter sido revelada a mim, ter sido revelada a nós, que éramos pecadores, mas como pecadores, nós fomos redimidos da nossa maneira de viver. E agora, transformados em filhos de Deus, nós devemos viver para o louvor da sua glória. Viver essa nova conduta, viver essa vida santa. Fomos escolhidos com essa finalidade, para viver como filhos de Deus, adotados através de Jesus, por Jesus. Então, essa salvação, essa predestinação, Deus fez para toda a humanidade.
certo? Foi por amor, como eu já falei. O seu plano de redimir a humanidade não foi um ato não foi um ato de emergência, como diz aqui na revista. Não foi de repente que Deus resolveu isso. Nós vemos desde o começo da lição que tudo isso teve propósito eterno. Veio desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes que eu existisse. Ele nos elegeu por amor, nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. E isso diz que a salvação é um favor que a gente não merece. Ela vem do amor de Deus. E como eu falei no começo, não é por força, não é por violência, né? Você foi predestinado, mas você tem livre escolha de ouvir o Evangelho e receber esta graça de Deus e ser salvo, ser perdoado. Então, Cristo morreu por todos os pecadores. Cristo morreu por toda a humanidade. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e a desfrutar das bênçãos espirituais predestinadas para nós desde antes da fundação do mundo. Aconteceu isso, mas eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de nós estarmos juntos nesta gravação, nesta aula sobre eleição e predestinação. Que fique bem entendido que o nosso Deus nos escolheu por amor antes da fundação do mundo, antes da nossa existência. Deus já sabia, mas Deus sabia que Adão ia comer do fruto proibido. Deus sabia. Vontade permissiva, Deus permite. Porque Deus não vai usar a sua soberania para coagir o homem. Mas toda a humanidade já foi eleita, já foi escolhida, predestinada à salvação através de Jesus Cristo. Mas Deus permite o homem, como ser moral, escolher ser salvo ou não ser salvo. Mas, irmã Margarete, mais uma vez eu lhe pergunto, o pecado cega o homem, mas o Espírito Santo tem todo o poder de convencer o homem, através da graça de Deus, que é Jesus Cristo, a ser salvo. A ser salvo pela graça, mesmo sem nós merecermos. É favor imerecido. Através da graça de Deus, pela fé. Porque é fé, é preciso ter fé. Pela graça sois salvos através da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de nós para que a gente não se exalte de que eu fui salvo pelas minhas boas obras. Não. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo por Deus. Deus sabe quem vai ser salvo. Deus sabe quem vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus anjos, que não terão jamais direito à salvação. Mas Deus não escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados. A salvação ainda está de portas abertas, a dispensação da graça está aí, mas um dia essa porta vai se fechar, e eu creio que está muito próximo, e aquele que ouvir esta palavra, dê ouvido a esta palavra, para que o Espírito Santo possa iluminar o teu entendimento, e tu receber essa graça, se arrepender dos teus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que tu sejas salvo. Além de já ter sido escolhido antes da fundação do mundo, tu ser predestinado à salvação e receber esta salvação através de Jesus. Amém? Muito obrigado, eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso. Quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que me concedeu de estar aqui com meus irmãos. Pai, que esta palavra possa chegar ao entendimento de cada um e que cada um tome posse da sua eleição, da graça de Jesus, da salvação, do perdão de pecados, da redenção, do nome escrito do livro da vida e de bênçãos incontáveis reservadas para aqueles que foram feitos herdeiros através da graça e co-herdeiros com Cristo.
Pai amado, que nós venhamos a entender e pela fé tomar posse e viver cada dia uma vida como eleitos, como filhos de Deus, para agradar a Deus. Que a nossa escolha seja, Senhor, usada, o nosso livre-arbítrio seja usado sempre para te agradar, sempre para te adorar, sempre para fazer sua vontade, sempre para dizer não ao pecado, sempre para renunciar às coisas da carne, os desejos da carne, sempre para dizer não à carne, porque nós não somos mais escravos, nós fomos feitos livres. A palavra de Deus diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, tu nos libertou e nós não somos mais escravos para viver cometendo os mesmos atos da nossa ignorância quando não conhecíamos a verdade. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer. Que todos os dias nós possamos te agradecer por esta eleição e esta predestinação e pelo teu Espírito Santo ter gerado em nós esta condição, Senhor, de entender esta palavra e termos a nossa mente, a nossa visão iluminada e tomar posse da salvação pela fé através da graça. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos que porventura venham ouvir, Senhor, esta palavra, esta lição, eleição e predestinação, e toma posse da salvação em Cristo Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço. E eu creio que já está muito próximo da gente se reencontrar e matar essa saudade. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor.